Olá, professor. Olá, professora, tudo bem? Estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos com respeito aos nossos módulos, às nossas aulas sobre criacionismo. Eu sou Michelson Borges, está comigo aqui o professor Márcio Freiberg. E antes de você iniciar realmente o curso, seria bom ouvir o que nós temos a dizer sobre essas aulas e sobre o que nós produzimos lá em Galápagos. É muito importante que você compreenda que toda a dinâmica do processo de construção desse curso para você foi feito assim, não de maneira rápida, não de maneira relapsa, pelo contrário, nós estamos sempre nos aprimorando a cada vez mais. Mas é importante lembrar que não somos profissionais do vídeo, então muitas vezes pequenos erros conceituais podem aparecer ao longo do curso, não fique preocupado com ele. A ideia principal, o cerne da questão foi preservado. Em muitos momentos você vai perceber que o conjunto de informações que nós utilizamos foi violento. Muitas informações numa mesma fala. Fique tranquilo. De novo, a essência do conceito, vamos dizer assim, ela foi preservada. Bom, uma dificuldade que a gente teve lá, né, Márcio, foi tempo, né, e cansaço. Veja, nós tivemos uma gravação dessas que foi feita na borda de uma cratera, de uma caldeira, né, na ilha de Isabela, Serra Negra, né, vulcão Serra Negra. Nós caminhamos 10 quilômetros e tínhamos que voltar em tempo ainda para tomar um barco, né? Na verdade, a gente viajou 2 horas de barco para chegar lá. E a lancha foi complicadíssima. Alguns até passaram mal ali, né? Muitos foi meio passaram complicado, mal. Né? Bom, e tínhamos um tempo então para voltar até a lancha para depois ir para a ilha onde estávamos hospedados. Bem, ali em cima do vulcão a gente fez algumas gravações. Agora, você imagina o que é depois descer correndo, com os equipamentos nas costas, e quando eu digo correndo, é correndo mesmo, literalmente. Correndo mesmo, né? porque nós tínhamos horário. Exatamente. Então, assim, houve algumas situações que realmente cobraram de nós não só rapidez mental para gravar os vídeos, mas também preparo físico, né, Márcio? E a própria coerência em alguns momentos, em datas históricas, em eventos, eles não são lineares, eles estavam presentes na mente na hora que o formador estava construindo a sua ideia. Então, em alguns momentos, você vai poder perceber que o formador fala 4 situações e ele apresenta somente 3. Sim. Mas, de novo, o enfoque que eu pretendo deixar para você é esse. A ideia principal, ela não foi perdida, a sua essência foi preservada. Então, se em algum momento você perceber que existe, assim, uma dificuldade na informação, uma falha na informação, por favor, leve em consideração que todos os aspectos e todas as teorias tinham que ser abordadas naquele exato momento. E em muitos casos nós dependíamos também da locação. Às vezes o pôr do sol atrapalhava, às vezes uma pequena nuvem atrapalhava, e tudo isso foi feito com bastante carinho e dedicação para que você tivesse condições de compreender como o criacionismo ele existe, ele está fundamentado e, principalmente, ele leva a um criador pessoal. Eles vão perceber também, Márcio, os professores, de que não houve cortes, né? Como se tivéssemos feito ao vivo esse material, né? Em alguns locais tivemos que pedir autorização para os guias locais, porque Galápagos é um local de preservação, né, ecológica, então tivemos que pedir autorização, mas com o tempo, repito, limitado. Então, assim, embora eu tenha dito que foi feito com muito carinho, com muita competência, nós tivemos realmente certas dificuldades, mas por quê? Porque queríamos apresentar a você uma aulas, né, em um local realmente significativo, bonito, agradável e que tivesse tudo a ver com o conteúdo. Não apenas um estúdio, né, frio, quem sabe, algo assim, né? Foi realmente nas Ilhas Galápagos. Então, é bom que você leve em conta esses detalhes que a gente passou para você e assista realmente, aproveitando ao máximo esse material que foi feito com muito carinho para ajudar a enriquecer as suas aulas. Então, pequenos erros conceituais, informações fora do contexto histórico, de uma ordem cronológica e, principalmente, pequenas gafes. Normalíssimo, especialmente no ambiente que nós estávamos, gravando ao vivo para você. Curta esse programa, você vai gostar. Lembre-se, as aulas são ao vivo, apesar de serem gravadas, nos levaram a compreender um pouquinho melhor toda essa dinâmica e construção da TV moderna. Houve algumas outras assim, aventuras, né? Making off, mas quem sabe algum outro dia a gente conta para você. Um grande abraço, Universidade Corporativa e você, vai dar certo. Um abraço. Olá, professora, bem-vindos a mais um módulo do curso em Criacionismo aqui, na Universidade Corporativa da Educação Adventista. Estamos no arquipélago de Galápagos, ilha de Santa Cruz. E na aula de hoje, o biólogo Márcio Freiberg vai nos acompanhar em uma expedição cheia de aprendizado. Dados são objetivos, mas interpretações diferentes podem mudar completamente os resultados de uma pesquisa. É por isso que nesta videoaula você vai entender de fato o que é ciência.
Olá, amigos da Universidade Corporativa. Nós vamos começar um curso fantástico falando para vocês a respeito de biologia. Estou aqui no arquipélago de Galápagos, em Tortuga Bay, exatamente uma das muitas praias que esse arquipélago possui. A variabilidade de vida é fantástica. Aqui do meu lado, os famosos tentilhões de Galápagos. Aqueles que Darwin supostamente teria estudado para ajeitar a chamada teoria da evolução. O que não considero uma teoria, mas isso é um outro capítulo. De maneira geral, nós estudamos a vida. Nós temos esse questionamento interno. Como a vida funciona? O que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? É da natureza humana fazer perguntas. Essas características definem o que é ciência, definem quem faz ciência. De modo geral, nós estamos aqui porque a diversidade biológica é fantástica. Nós encontramos aqui todo tipo de seres vivos e cada um deles extremamente adaptado, agarrado ao seu habitat natural. Esse habitat natural formou, conduziu e até mesmo deu dicas de como essas adaptações puderam surgir ao longo do tempo para fazer com que esses seres pudessem aqui sobreviver. Muitos desses seres que estão aqui ao meu redor, por exemplo, os pequenos tentilhões que estavam agora, possuem mudanças muito sutis na estrutura do bico, que lhes permitem comer, que lhes permitem se conduzir nesse mesmo ambiente. Essas chamadas variações dentro do grupo específico, que é a espécie deles, são muito íntimas, estão muito agregadas à estrutura do DNA deles. Essa estrutura não é compartilhada com nenhum outro grupo de ser vivo. É o que nós chamamos de capacidade única da chamada vida. Por mais que ela possa se adaptar, modificar ou tecer algumas estruturas novas, essas estruturas não são compartilhadas, são típicas desses seres. A evolução tenta dizer que não, que pelo contrário, essas estruturas acabam irradiando, acabam transmutando, mas é algo que a gente vai ver que não tem condição de acontecer. Para estudar essa variedade, nós precisamos de uma pessoa que seja capaz de se isolar das ações, dos efeitos externos ao ambiente de estudo. Nós chamamos esse camarada de cientista e definimos a sua conduta com base no que nós vamos chamar de ciência. Mas olha só, você deve ter em sua casa algum aparelho telefônico, por exemplo. Talvez, sei lá, um celular. Se esse celular der defeito, você pode simplesmente pegar o número que aparece na caixa do seu aparelho e ligar reclamando. Alô, olha, meu celular estragou, por algum motivo ele quebrou. E no caso da ciência, ela tem sexo? Ela tem cor? Onde ela fica? Eu posso reclamar de algo? De uma maneira muito errada, a mídia, de modo geral, acaba colocando a culpa de tudo o que acontece na dita ciência, quando na verdade ela não existe. Ciência é um código de conduta, é um comportamento que eu e todos os meus colegas aceitamos desde o momento em que entramos na academia. Não é legal, do ponto de vista moral, você dizer que a ciência descobriu isso, a ciência descobriu aquilo. Não faz sentido. Faria muito mais sentido dizer o seguinte: o cientista João, utilizando estes métodos, chegou a esta conclusão. Isso seria válido. E isso mostraria o limite principal da ciência, que é a sua falibilidade. Muitos são os estudos que nós precisamos ter que corrigir, porque em algum momento algo que aquele cientista fez não estava coerente. Recentemente nós tivemos uma crise nas ciências quando um cientista coreano disse ter clonado um ser humano. Ele inclusive construiu todo um estudo metodológico afirmando exatamente isso. Quando essa experiência foi ser repetida, percebeu-se que ele havia cometido uma fraude, que nada daquilo era verdade. Só que ele já havia ganho dinheiro, ele já havia sido indicado ao Nobel, ele já havia recebido uma série de prêmios. E agora, como fica isso? Abafado? O que é ciência, afinal? Chalmers foi um autor que tentou definir isso. Hoje em dia é muito difícil, porque há uma crise nas ciências. Você, por exemplo, pode estar acreditando que ciência é um método científico. E aí somente matemática, física, biologia, química seriam ciência. Mas e a história? E a sociologia? E a pedagogia? Nós definimos essas áreas em dois grupos distintos. Chamamos de ciências duras, aquelas que são totalmente dependentes do método científico. Por exemplo, a física, a matemática,
a biologia, em certo sentido. E chamamos de ciências flexíveis aquelas que usam partes do método científico. Pode até, quem sabe, usá-lo todo, mas não são dependentes dele. Usam somente quando lhes é favorável e necessário. Como a história, por exemplo. Nessa briga entre membros da academia dura e membros da academia flexível, tem sobrado eu e você. Muitas vezes somos confundidos com esse pseudônimo. A ciência descobriu e determinou que... Quem é essa ciência? Que método foi usado? Esse método é válido para detectar esse tipo de fenômeno? Essas são características que todo biólogo acaba tendo que se meter. Vou dar um exemplo. Quando eu analiso, por exemplo, o bico dos pequenos tentilhões, quando eu analiso, por exemplo, a composição sanguínea do sangue das tartarugas, eu tenho ciência dura. Por mais que eu possa não querer concordar, a tabela, o gráfico, vai mostrar que os componentes são aqueles. Agora, desses componentes, extrapolar para o fato de que eles evoluíram, daí não é mais ciência, é filosofia. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas demoram a compreender que a afirmação do Márcio cientista não significa ciência. Significa que o Márcio cientista, utilizando seus métodos, chegou a essas conclusões. Aceitá-las ou não, do ponto de vista metafísico, é um problema muito sério. Quando falamos em ciência dura e ciência flexível, é isso que acaba miscigenando, misturando como um pensamento dito coerente, quando na verdade é apenas uma forma de explicar, uma das muitas formas de explicar. Quando trabalhamos questões como evolução e mesmo criação, nós estamos especulando, nós estamos extrapolando os limites da ciência. Para isso, eu preciso deixar bem claro, a ciência tem um limite e respeitá-lo é preciso. Eu não estou aqui discutindo a aspirina, eu não estou aqui discutindo, por exemplo, as hemoglobinas, não estou discutindo transfusão sanguínea. Não! Talvez essa seja a maior confusão. Será que um cientista pode ser cientista e criacionista? Óbvio que sim, porque ciência, qualquer um bem treinado faz. Tirar conclusões a partir de estudos, uma outra pessoa bem treinada pode fazer. Dizer que isso é a verdade, a única verdade, é que começa a ser um problema. Paul Feyerabend dizia que ele não via problema nenhum em haver múltiplas teorias com respeito a um determinado tema. Até porque, segundo ele, haveria nesse caos de teorias uma série de pesquisas e elas iriam tentar se contrapor, até que ia sobrar uma que viraria consenso. O evolucionismo não é consenso. Existe um grande número de cientistas, abalizados por sua reputação, por sua carreira científica, que não acreditam em evolução, que, pelo contrário, constroem toda a sua pesquisa e toda a sua vida com os fatos, com as evidências, nuas e cruas, independente dos juízos de valor, independente de se alguém vai achar bonito ou feio. Ciência não tem dessas. Ciência explica o que é o evento e que elementos constituem esse evento. Se você vai gostar ou não, daí é um outro problema. Nesse quesito, nós falamos, por exemplo, em estruturas análogas, que muitos acreditam ser uma das provas de evolução. Perceba o linguajar dos livros, provas de evolução. Como posso provar algo que não é empírico, que não é quantificável? É a mesma coisa, por exemplo, tentar atribuir a transmutação, por exemplo, de um peixe em um anfíbio, de um anfíbio em um réptil e de um réptil para uma ave. A mesma coisa, por exemplo, significaria dizer que uma ave, que os dinossauros, por exemplo, deram origem a uma ave. É complicado do ponto de vista biológico, sabe por quê? Porque eu não tenho esse conjunto de evidências disponíveis para que eu possa, em algum momento, quantificá-las, prová-las para você. Eu não os encontro. Onde estão esses chamados fósseis transicionais? Eles não aparecem no registro fóssil. Eu tenho aves e tenho répteis. Eu não tenho quem faça essa ponte, essa transição. É importante entender que a ciência tem limites e respeitá-los é preciso. Nesse sentido, seria muito importante perguntar: a quem a ciência serve, afinal?
Será que existe esse complô? Será que existe essa forma de destituir a ciência ou os personagens que a constituem? Eu não acredito nisso. Eu acredito nos dados e vou aonde eles me levam. Talvez eu seja um produto atípico das relações que muitos ateus evolucionistas têm por aí. Porque o meu papel foi o contrário, eu saí da academia para a igreja. Ao fazer essas perguntas aos meus professores, muitos deles se mostraram surpresos com o tipo de pergunta que fazia. Lembro bem das aulas de bioquímica. Estruturas polimerizantes deram origem... Não, calma, peraí. Deram origem como? De A saiu para Z? Tem um alfabeto inteiro nesse meio. Eu perguntava por ingenuidade. Mas com o tempo eu percebi que meus professores, muitos não sabiam responder. Acreditavam, por exemplo, na chamada macroevolução, mas não havia uma prova de macroevolução. Talvez na época de Darwin, quando Darwin chegou a Tortuga Bay, quando ele passeou por Galápagos, talvez Darwin podia ter essas afirmações na cabeça e eu o respeito por isso. Era uma época de muito misticismo, de uma ciência feita com microscópios muito rudimentares. Mas hoje, afirmar com todas as letras que um processo abiogênico deu origem a uma sopa primitiva e dela um novo ser, você concorda comigo que é extremamente complicado. Ninguém fala desses temas, falam apenas de estruturas pontuais e saltam todo um conjunto de eventos que poderia pôr fim ao criacionismo. Estou falando sério. Se em algum momento, algum bioquímico, algum agente evolucionista colocasse etapas no processo, acabaria com o criacionismo. É sério. Mas por que o criacionismo sobrevive? Porque em pleno século XXI, eu e muitos colegas ainda acreditamos num Deus criador. Porque essas etapas não existem. Essas etapas foram construídas mentalmente, através de um processo filosófico, eu diria histórico. E as pessoas não dão braço a torcer. São muitas as evidências no mundo biológico que podem mostrar que a ciência ela não é mal construída, ela é apenas mal conduzida. Existe um grande preconceito com respeito ao criacionismo? Com certeza. Está em voga o famoso design inteligente, que quer se provar um pouco mais científico, um pouco mais técnico do que o criacionismo. Não vou discutir isso. Vou discutir que o criacionismo, ele possui elementos que em nenhum momento demonstram que algo está errado. Pelo contrário, ele me traz coerência, ele me traz segurança. Quando eu analiso tipos básicos, por exemplo, eu não vejo multiplicidade. Eu vejo sim aquela característica onde cada espécie possui a sua individual. Elas não transicionam. Elas deveriam ser observáveis, quantificáveis no mundo natural, partindo do ponto de vista evolucionista. Nossa, eu deveria encontrá-los muito, de maneira didática. Seria mais ou menos assim. Eu estou apaixonado pela minha garota e vou escrever uma carta para ela. Então eu começo assim, quem sabe, meu amor. Aí eu penso, não, essa não seria o título que eu quero. Então eu amasso e jogo fora. Você já fez isso, não fez? Quando você parou para perceber, havia uma quantidade de lixo ao seu redor até que você escolhesse as palavras corretas para essa carta. Carta no mundo do e-mail é complicado, mas foi a melhor que eu consegui. Pensa, onde estão, no registro fóssil, essa montanha de rascunhos mal produzida pela transição entre grupos de espécie? Nós não encontramos. A ciência, ela serve à verdade. A verdade está aí. Por favor, meu pedido especial para a gente começar essa série, ao fazer a leitura de qualquer artigo, separe a fantasia da realidade, separe os dados daquilo que o pesquisador acha, daquilo que ele interpreta. À medida que você fizer isso, você vai perceber que a verdadeira ciência está do seu lado. E pior, ela aponta para um Deus criador. Creia nisso, entenda, você vai perceber que vai ser uma viagem bem legal. Hoje você aprendeu que a ciência nos faz compreender melhor o mundo que nos rodeia. Mas é importante deixar bem claro para os alunos que ela não é o único método. Também devemos ensinar os nossos alunos a diferenciar as opiniões pessoais dos cientistas dos fatos comprovados pelo método científico. A compreensão correta da ciência é uma ferramenta útil que você pode usar em sala de aula.